Bem, ontem deixamos algumas tarefas e acho que ontem também ficaram de apresentar uma tarefa. Alguém quer começar a apresentar a tarefa de ontem, por favor? Primeiro, quem conseguiu fazer a tarefa, houve dificuldades? Eh, eu acho que vi apenas a tarefa, testei apenas a tarefa eu acho que foi do Wilson, não sei se desta turma, mas também há um da turma 2 ou da turma 3 que submeteu, deixou o link lá no grupo. Eu já estou com medo até de abrir os vossos links, mas prontos. Eh, ok, deixa-me cá ver. Bem, não, acho que foi o Ismael, sim, o Ismael Cabingano, e há mais um, não me lembro do nome, mas eu consegui sim testar ontem. Conseguiram fazer a tarefa do tópico de JavaScript. Eh, bem, e os restantes, Francisco, sim, já chequei o teu repositório no GitHub. Ok, minha startup leader conseguiu. Ok, bem, seria bom ajudar antes que tudo fosse feito, né? Mas pronto, depois vamos conversar, Francisco, acho que depois. Ok, ninguém conseguiu fazer a tarefa? Ok, Francisco diz. Então podes apresentar, Francisco, por favor. Francisco diz que está. Deixa-me ver. Eu acho que também perdi o acesso ao GitHub. Eu vou ter que mandar novamente um outro e-mail que eu criei provisoriamente. Sim, perdi o acesso ao GitHub. Eh, ok. Francisco, podes mandar, por favor, o teu Git, por favor. Ok, não usa o PC agora. Maravilha, diz que infelizmente não conseguiu fazer a tarefa. Ok, mas fez E já colocaste a tarefa do CSS Grid e Flexbox no repositório ou no. Sim, no repositório. Maravilha. Ok. O Josué diz que fez de quarta-feira, ainda não. Ok, qual é a dificuldade que vocês estão a enfrentar, afinal? Podem dizer-me para eu poder ajudar. Será que é a questão do GitHub, mesmo só falta de disponibilidade? Sim, Francisco, podes falar. Bem, formadora, em particular, a dificuldade que eu estou a ter mesmo com o GitHub, quando assim faço todos os meus projetos, todos os meus projetos estão numa pasta Code Start, né? Onde eu coloco lá, onde eu faço toda a cena, onde eu pratico as aulas, onde eu faço as tarefas, e sempre que eu faço uma alteração, quando eu vou lá no repositório, tem sempre um conflito aí, e essa cena de conflito ainda não consegui perceber bem. Também não estou a ter muito tempo de estudar esse dia, porque está muito apertado lá na escola. E o único problema é só com o GitHub. Então, o problema mesmo com o GitHub. O GitHub está me complicando muito. Mas as tarefas Ok, não, só o problema mesmo com o repositório, essa cena de mandar tarefa lá no GitHub. Essa é a minha única dificuldade. ok, ok, boa, Francisco. Então, praticamente, uma parte está a ter dificuldades com o GitHub. Já estou aqui a ler as mensagens. Ok, a Edmilson diz que está com a P2 na universidade. Pronto, entendo. Ok, amanhã vocês vão estar disponíveis, sei lá, eu acho que, pronto, sábado não é um dia muito conveniente, mas eu acho que é um dia que, pelo menos, acho que todos, ou pelo menos uma parte, vai estar disponível para podermos ter uma sessão, porque eu acho que alguns marcaram mentoria comigo ao longo da semana e eu fui marcando para sábado, porque é um dia em que há menos correria. Então, para quem estiver disponível, eu vou deixar um link lá no grupo da turma 3 para poderem fazer parte da sessão da manhã, onde nós vamos retirar todas as dúvidas relacionadas ao GitHub.
e também outras, se for possível. Neste caso, eu vou focar no GitHub e também no CSS Grid e Flexbox, que acho que são as dificuldades que vocês têm enfrentado mais ao longo das tarefas e das sessões. Pode ser? Ok. O Garcia diz que. Ok. Tá bem. Tá bem. Então também vamos colocar, neste caso, vamos abordar sobre três tópicos, começando pelo Git e o GitHub, depois vamos para o CSS Grid e vamos terminar em JavaScript, para poder retirar todas as dúvidas. Ok, boa. Ficou algum pendente na aula de ontem, ou melhor, alguma dúvida, alguma coisa que não perceberam? Para quem não esteve, ontem nós falamos sobre media queries e também demos uma introduçãozinha sobre Bootstrap. Hoje vamos voltar a falar sobre Bootstrap, sobre coisas um bocadinho mais específicas, então que vão ajudar bastante no desenvolvimento. Vocês vão usar bastante no decorrer das aulas. Então, vamos lá avançar. Ok, mas antes, alguém ficou com alguma dúvida sobre Media Queries? Está tudo ok? Está tudo explícito? Acho que está tudo ok, né? Aqui. Ok. Para ver se estão mesmo atentos, eu gostaria que alguém fizesse talvez um breve resumo daquilo que entendeu ontem na aula. Acho que eu vou começar a chamar, mas não. Primeiro vou pedir que alguém se disponibilize para fazer um resumo. Quem não, caso não se disponibilize alguém, eu posso escolher, neste caso. Ok, vamos lá ver. Eu acho que nem são os mesmos que estiveram cá ontem. Pelo menos eu não os... O Antônio Chico, é novo, é a primeira vez a assistir a aula no Zoom? Antônio Chico, a segunda vez. O Edmilson diz que esteve a fazer uma pesquisa. Vocês ainda, eu acho que vocês vão amar o Figma, vão mesmo amar bastante o Figma. Não só no que diz respeito às media queries, mas também ajuda-vos bastante a projetar aquilo que vocês querem para as vossas páginas. E não só, também é possível, sim, vocês conseguirem transformar o vosso design, aquilo que vocês fazem praticamente simplesmente arrastar e colar em código HTML, CSS e também JavaScript. É fantástico com os plugins, fica uma coisa maravilhosa. Ok, bem, de forma muito breve, vamos aqui fazer uma breve introdução. Hoje não vamos demorar muito, até porque já falamos sobre muita coisa, a maior parte de ontem. Hoje vamos fazer um pequenino exemplo, explorar mais os elementos e os componentes do Bootstrap. Ok, ontem nós falávamos que o Bootstrap é um framework front-end. Alguns disseram muito bem que é um front-end, é um framework front-end para desenvolvimento de interfaces, outros que usa o CSS, os outros disseram muito bem que pronto, já ajuda na responsibilidade, na responsividade, desculpem, na responsividade, pronto, e um monte de coisas e é bastante. Também falamos sobre as características principais do Bootstrap, sistema grid, responsivos, falamos também usamos também inclusive alguns componentes, falamos ou visualizamos a extensa documentação e também os outros, não só a documentação e outras features, ou então outros elementos que nós podemos usar como ícones, templates prefeitos ou layouts já definidos ou prefeitos, e também o suporte integrado para temas e personalização. Ontem nós conseguimos usar o Bootstrap, ou conseguimos fazer override do Bootstrap, aquilo que é basicamente a sobreposição das personalizações ou então dos estilos.
neste caso a sobreposição dos estilos do Bootstrap usando CSS e pronto, né? Também vimos como é que nós devemos instalar o Bootstrap. Obviamente que nós não precisamos simplesmente, ou não é simplesmente possível nós termos, tal como eu disse, chamarmos o Bootstrap, olha, vem para cá com o meu projeto, eu tenho de instalar. Neste caso, ontem simplesmente ficamos com a instalação via CDN, era suposto também fazermos a instalação local, neste caso offline, vamos tratar disso hoje, e também havia, para mais avançados, que havia NPM, usando o React ou um outro framework do React, como o Node, o Nest, pronto, o Node, entre outros. Então, temos aqui, vimos o processo de instalação, via CDN, nós temos, ou também conseguimos notar ou visualizar o método de instalação, né? Já tal como eu disse, nós vamos focar na instalação manual e também vimos a necessidade de nós incluirmos os dois links. Neste caso, o primeiro link que é para a estilização CSS, o segundo link que é obrigatoriamente para o JavaScript. Isso porque o Bootstrap tem também alguns elementos que exigem basicamente, ou exigem maioritariamente que tenha um arquivo de Bootstrap para podermos, neste caso, o arquivo JS ou JavaScript, para podermos usar. Tal como foi o exemplo da Modal que vimos ontem, onde houve necessidade de nós utilizarmos. Aqui temos a via NPM, tal como eu dizia, e pronto, vamos aqui uma breve introdução. Neste caso, vamos usar a versão 5.3. Quem quiser simplesmente usar uma versão mais abaixo, sinta-se à vontade para poder explorar e ver qual é a diferença entre todas. É também essencial, porque não é muito bom, às vezes, nós simplesmente começarmos já da última versão ou do top, apesar de eu preferir estar a começar ou estar a usar mais recente, mas às vezes também é bom usarmos as mais antigas porque seria muito fixe ou muito bom nós sabermos como é que as coisas funcionavam anteriormente e como é que funcionam agora. Este é o processo de download manual e agora vamos falar também sobre alguns elementos essenciais para o Bootstrap. Bem, assim como em CSS nós falamos sobre CSS Grid e CSS Flexbox, em Bootstrap não é diferente. Bem, o sistema Grid, neste caso, sistema de Grid ou sistema de grades no Bootstrap, também não difere muito daquilo que é o Bootstrap, ou melhor, o sistema de Grid no CSS. No CSS nós sabíamos que também o Flexbox era o sistema que dividia, ou então se fazia a separação dos dois itens, ou melhor, dos elementos, organizava o layout de forma unidimensional. E neste caso, o sistema de grid fazia ou faz a organização do layout de forma bidimensional, neste caso usando linhas e colunas. Neste caso, uma matriz ou pronto, e também assim garantindo a responsividade para a maior parte das telas. Bem, no Bootstrap, os grids formam um sistema de layout baseado também, neste caso, em linhas ou rows e colunas, neste caso, columns, e organiza o conteúdo em uma forma ou estrutura flexível e também responsiva. O sistema de grid usa ou utiliza o CSS Flexbox para poder ajudar automaticamente no tamanho da tela e também no posicionamento dos elementos. Isso dependendo bastante do tamanho da tela ou do dispositivo. Basicamente aqui foram os breakpoints que nós estivemos a falar ontem. Desculpa. Estávamos aqui a falar ontem sobre os breakpoints, inclusive o Francisco perguntou se havia breakpoints já padronizados. Aqui no Bootstrap a coisa é muito mais simples e vamos ver já, em vez de nós estarmos aí a definir tudo de forma muito manual. Bem, falando também sobre as classes, ontem nós usamos algumas classes e não falamos propriamente daquilo que são as classes. As classes no Bootstrap são basicamente, nós geralmente no CSS puro,
neste caso o CSS de raiz, o que nós estávamos a fazer até o momento, nós precisávamos criar os seletores de classe lá na nossa folha de estilo, de aplicar os estilos, aplicar as propriedades ou então os efeitos. E basicamente aqui em Bootstrap é a mesma coisa. Porém, não há necessidade, como já é de costume, nós já sabemos, Bootstrap é um framework, oferece ferramentas, elementos e também eh, inúmeros, prontos, itens para podermos construir o nosso layout de forma muito mais profissional ou melhor, de forma muito mais eficiente. Então, aqui não é diferente. Nas classes, nós aqui nos seletores de classe, nós aqui simplesmente precisamos instanciar ou chamar ou atribuir o nome da classe, que já são pré-definidas lá no Bootstrap, e depois simplesmente conseguimos colocar o nosso elemento, neste caso, prontos, para facilitar, a fim de facilitar a estilização e a estruturação também dos elementos HTML. Nós temos aqui alguns exemplos de classes, temos muitos, não são apenas as três. Temos estilos estruturais, que neste caso definem os layouts e também os grids. Temos os estilos, que definem e também alteram a aparência. Temos os de responsabilidade, responsividade, desculpem. Temos aqui as classes de responsividade, que basicamente permitem adaptação para diferentes tamanhos de dispositivos. Aqui nós estamos já a falar de breakpoints, e em vez de nós estarmos a definir nos breakpoints tal como ontem usamos nas media queries, aqui nós basicamente fazemos de forma muito mais simples, usando simplesmente essas classes que já estão aqui pré-definidas. Bem, vamos agora também falar sobre os containers. Já falamos sobre containers em CSS Flexbox e Grid, onde nós falávamos que os containers basicamente são os elementos pais. Basicamente são os elementos pais que o elemento pai que consegue guardar os filhos ou ter filhos dentro de si e que define a estrutura ou como é que esses filhos vão poder se definir. Neste caso, os containers também podem ser blocos básicos que são usados para centralizar e alinhar o conteúdo do site. Neste caso, nós vamos ter sempre, obrigatoriamente, um container quando estivermos a desenhar ou desenvolver a nossa página, o nosso site, ou o nosso sistema, ou a nossa aplicação web. Sempre há necessidade de nós usarmos o container. E também o container, e temos aqui alguns tipos de container. Neste caso, temos simplesmente o container, que é um elemento, é um tipo de container com uma largura fixa, que se ajusta em diferentes pontos de interrupção. Neste caso, pronto, temos aqui, sempre que nós formos usar o container, a largura vai ser fixa. Neste caso, vai depender muito do bar, nós não vamos precisar de depender, ou melhor, definir alguma coisinha lá no bar e automaticamente temos uma largura de 100% que é fixa. E depois vai se ajustando à medida que nós formos adicionando outras classes como de breakpoints. O segundo temos o container fluid, que é um container que ocupa também 100%, ou melhor, ocupa 100% da largura da tela. Neste caso, quando nós quisermos usar um container que ocupa toda a tela, o container fluid é fluid, desculpa, é o correto ou adequado. E por último, temos o container e temos aqui um traço onde nós adicionamos o breakpoint. Neste caso, temos aqui um exemplo que é o container MD. E aqui, neste caso, o breakpoint aqui é o MD. Nós vamos já ver lá na documentação estes elementos, estes breakpoints, para podermos perceber melhor. Bem, tal como temos aqui, é essencial usar o CSS, neste caso, o layout de grid ou layout de grade com Bootstrap ou em Bootstrap, para poder organizar o conteúdo de forma responsiva e também adaptável a diferentes resoluções de telas. Neste caso, dependendo muito pronto, do elemento ou da largura da tela. Ok, temos aqui alguns exemplos de breakpoints. Neste caso, ontem estivemos a trabalhar com breakpoints manuais, neste caso. Temos aqui que o SM, o small, é para telas ou corresponde a um breakpoint
para telas maiores ou iguais a 576 pixels. Temos aqui o middle, acho que é middle, não estou em erro, já não me lembro. Lembro que é maior ou igual também a 780 pixels, 768 pixels, desculpem. Temos o large, que é também é o breakpoint usado para telas maiores ou iguais a 992 pixels. Temos o extra large, que é para telas maiores ou iguais a 1200 pixels, neste caso para já começamos a entrar na tela dos computadores ou dos laptops. E por último, extra large. Temos para telas, neste caso, maiores ou iguais a 1400 pixels. Pronto, em vez de nós estarmos aí a definir, irmos lá para o CSS, fazemos como estávamos a fazer ontem, que era basicamente pagar, criar uma media query, um monte de código, o Bootstrap simplesmente nos permite, olha, já tenho aqui breakpoints que são os padronizados, ontem nós vimos alguns breakpoints padronizados, temos aqui um breakpoint, olha, vou simplesmente adicionar ao meu elemento um small, e automaticamente ele vai se ajustar ou vai tornar aquele elemento responsivo para este tipo de tela. Neste caso, quando eu aplicar o small num container, vamos supor, ou num filo do container, pode ser numa div, automaticamente, quando eu reduzir o tamanho da minha tela, os elementos vão se tornar responsíveis porque ele usa também o CSS Flexbox, vai tornar tudo de forma muito mais organizada. Então, assim acontece também com os outros breakpoints. Ok? Prontos. Sistema de grid do Bootstrap devido ao layout em 12 colunas para poder facilitar o posicionamento e o dimensionamento dos elementos. Neste caso, temos aqui os nossos componentes principais, tal como já foi dito, que é o row, neste caso a linha, é usada para poder agrupar as colunas, neste caso. E temos também o col, que é a nossa coluna, que representa uma unidade também de layout flexível dentro de uma row. Neste caso, o call deve ser sempre usado dentro de uma row, nunca fora da row. Neste caso, o row cria uma linha no sistema de grid, cria uma linha, e o column, neste caso, define o tamanho das colunas para os diferentes dispositivos. Acho que tem aqui um exemplo, vamos verificar. Sim, temos aqui um exemplo. Bem, temos aqui um exemplo de uma coluna, temos o container, neste caso o container com uma largura fixa. Temos o row, neste caso não é mutável, se estiver a ocupar 100% da tela é 100%. Temos aqui o row que vai definir ou vai criar a linha no layout de grid ou de grade. E depois temos aqui os elementos. Neste elemento, todas as colunas eh, vão ser vão ser de tamanhos iguais. Isso porque não definimos nenhum breakpoint. Neste caso, se fosse small, seria mais reduzido. Se fosse large, maior. E se fosse middle ou MD, também estaria menor em relação ao large. Temos aqui também, neste caso, temos aqui este exemplo, onde nós temos aqui, neste exemplo, as colunas já vão ser diferentes ou já vão ser distintas, já não vão ser as mesmas e prontos. Ok. Prontos. Diferença entre o grid do Bootstrap e o grid do CSS. Uma das maiores diferenças é que o grid do CSS já é tudo manual, nós já estamos aqui a notar que já é tudo manual, porque aqui pelo menos tudo fica muito mais fácil, é simplesmente pegar, ali já está feito, vou simplesmente colocar. Prontos. Em termos de aspecto, temos o Grid Bootstrap, neste caso, usa o Flexbox, no CSS Flexbox. Neste caso é baseado em CSS Flexbox, é flexível e linear. Temos o CSS Grid do CSS, né? Neste caso, que é baseado no próprio CSS Grid Layout de raiz. Eu acho que nós conseguimos notar aqui o quão é um bocadinho mais complexo trabalhar com CSS Grid no CSS puro em relação ao CSS, ou então o sistema de grid do Bootstrap.
Responsividades, já temos classes prontas para tamanhos específicos, neste caso para breakpoints universais, que nós podemos simplesmente usar e reutilizar quantas vezes for necessário. E no CSS Grid nós precisamos fazer a responsividade de configurar a responsividade de forma manual, tal como nós fizemos ontem via Media Queries. Imaginamos que nós tenhamos, tal como eu acho que foi o Edmilson que sugeriu, não sei, quando o Francisco falou sobre ter os breakpoints já definidos, sem haver a necessidade de nós estarmos assim a trabalhar ou fazer tudo de raiz. E ele disse, olha, podes usar um min width e depois um max width. Sim, funciona perfeitamente, muito bem. E eu também concordo. Mas às vezes, infelizmente, até neste intervalo, alguns dispositivos ainda não vão estar incluídos. Então, há necessidade de nós pagarmos numa media query para aquele dispositivo em específico, gerar código, não sei o que, toda essa coisa. Enquanto que com CSS, o grid, o sistema de grid de Bootstrap, nós fazemos tudo de forma mais rápida. Complexidade, simples, nós já sabemos, é só ir lá na documentação, pagar, copiar, eu acho que vi alguém ontem a dizer isso lá no grupo. É simples, vai lá, copiar, colar e prontos. E prontos. Eu, particularmente, eu prefiro trabalhar com coisas da raiz. Eu acho que ontem havia um comentário no chat. Particularmente, eu prefiro trabalhar com estilização de raiz, porque aí eu tenho mais controle de tudo. O mal do Bootstrap e outros frameworks para estilização é que, infelizmente, às vezes, ou até certo ponto, limitam-te um bocadinho. Porém, para quando estamos, neste caso, em situações em que não temos, infelizmente, a possibilidade de ter as coisas de raiz ou feitas de raiz, é sim uma boa opção e uma opção perfeita. Porém, então, em termos de complexidade, temos aqui que o CSS Grid, neste caso, o CSS puro de raiz é mais poderoso, mas também é um bocadinho mais, exige mais tempo e também tudo deve ser de forma manual. Personalização, temos as limitadas, tal como eu já disse anteriormente. Infelizmente, no CSS Grid Bootstrap, nós temos de ir de acordo. Por isso é que ontem eu toquei na questão de nós falarmos sobre a diferença entre o Flexbox, ou melhor, desculpem, entre framework e biblioteca. Porque alguns defendem, na comunidade de desenvolvedores web, muitos defendem que o Bootstrap seja biblioteca, mas depois já vimos aqui que uma biblioteca simplesmente oferece funcionalidades, ou melhor, funções e métodos que nós podemos simplesmente reutilizar e usar no nosso programa. Nós vamos falar aqui também sobre jQuery, eu acho que vai ser um grande exemplo daquilo que é uma biblioteca JavaScript. E pronto, e aqui, tal como eu já disse, voltando ao assunto, em termos de personalização é limitada porque, infelizmente, é um framework que dita as regras, dita como é que nós devemos desenvolver. E se ele já definiu um botão que seja nesta largura, neste tamanho, tu até podes sim subscrever, mas vais ter que usar código CSS, porque, neste caso, o CSS puro, fazer as alterações e torna-se um bocadinho limitado, porque não conseguimos ter muita noção, até porque há certos elementos, ou até há certos valores, ou até há certas estilizações ou funções ou personalizações que nós não conseguimos adicionar mesmo, infelizmente. E em termos de, pronto, CSS Grid, temos que é personalizável a orientação linear, horizontal, vertical é uma dimensão. E já no CSS Grid é bidimensional, né? Já conseguimos notar um bocadinho que aqui há complexidade para trabalhar com o CSS Grid no puro. E por último temos a curva de aprendizado. A curva de aprendizado é baixa, sim. Eu vou concordar com do aprendizado do Grid, porque eu particularmente defendo, vou voltar aqui a falar que eu prefiro fazer tudo de raiz, pelo menos assim aprendo melhor e aprendo mais, em vez de simplesmente ter algo já feito. Para vocês que estão a iniciar, eu aconselho-vos a começar, prontos, de raiz, partir um bocadinho a cabeça, tudo, e também depois simplesmente vamos passar para aquilo que é
o que nos facilita a vida, porque se nós nos focarmos muito primeiro no Bootstrap, vamos depois dizer que o CSS vamos ficar com muitos daí. Eu prefiro trabalhar com Bootstrap. Olha, sem querer ofender se alguém aqui trabalha com Bootstrap, respeito decisão, os gostos são indiscutíveis, mas como muitos, aí olha, eu fui trabalhar com Bootstrap, CSS de raiz já não está na moda, é mentira. Só aprenderam Bootstrap e estão aí a querer fugir do CSS puro. Ok, e temos aqui também algumas classes úteis, neste caso, pronto, além de CSS Grid, temos outras classes úteis. Ontem usamos algumas, acho que foi simplesmente a de texto para mudar o texto, a seletora, pronto, a cor do texto. Temos aqui também algumas para poder dar margem, para poder dar o padding. Nós lá tínhamos tudo, fazer tudo da raiz. Aqui simplesmente, olha, tu colocas M, traço e 3. Por exemplo, vai dar um padding de 3 unidades, neste caso. Vai dar um padding de 3 unidades. Eu acho que é equivalente a 30 pixels, se não estou em erro. E pronto, é isso. Mas o limite aqui é apenas 5. Não podemos ceder esse limite para a margem e para o padding. Simplesmente vai de M traço até 5. Temos também o padding traço 2 e pronto, também adiciona o padding. Temos o teste também alinhamento. Ontem não usamos também este, se não estou em erro, se não usamos. E aqui é basicamente lá nós temos para podermos centralizar o texto ou então usar as propriedades como text start, text end. Nós tínhamos de definir com o CSS Flexbox. Se nós tivéssemos a usar o Flexbox, era display, lá o justify content, toda essa coisa. Depois é que podíamos aplicar o text align, né? Neste caso, para centralizar o texto. Então, já estamos a ver aqui a eficiência do Bootstrap. E também para textos, ou melhor, para cores, temos aqui o BG Primary, neste caso Background. Este BG diz Background Primary. Neste caso, o Primary, vamos já ver no site, é relativo, então faz referência ao Primary ou ao fundo azul. Neste caso, tem uma cor azul padronizada. Temos o Text Danger, que é o texto vermelho, e também temos outras classes, neste caso. Bem, falando agora sobre os componentes, alguns componentes essenciais, ontem nós vimos uns, apesar de termos usado ele em parceria com a Modal. Então, vemos aqui, temos os botões, neste caso, que nos permitem, temos botões, temos a navegação, neste caso, para na área de navegação temos o menu de navegação com barras, a navbar, uma neve, neste caso, a navbar, a neve, formulários, que tal como usamos ontem, temos um formulário, ou melhor, temos um elemento que é o form control, é equivalente a simplesmente um elemento, form group. Foi o que nós usamos ontem, sim, que é um conjunto de vários inputs. E por último temos as modais, neste caso as modais, são as janelas de pop-up, que são equivalentes ao alert do JavaScript. Ok? E agora vamos voltar aqui ao site do Bootstrap. Vamos validar mais algumas coisas e pronto. Ok. Opa. Vamos, pronto. Eu vou agora mudar simplesmente a minha tela para evitar uma questão a mais. Ok. Deixa-me só passar. Ok. Consegue visualizar a minha tela, certo? Deixa-me só... Acho que foi o... Pronto. Vi o link.
Bem, conseguem todos visualizar a minha tela? Ok, boa. Ok, eu acho que foi o Admilson que pediu o link. Tens aí o link já no chat. Ok. Vamos então iniciar. Onde é que nós conseguimos visualizar mesmo a documentação do Bootstrap? Eu me esqueci. Alguém pode aí me ajudar, por favor? Na parte superior esquerda, junto do ícone B, tem ali o link Docs. Ele não conseguimos localizar a documentação. Ok, boa. Obrigada, Admilson. Exato. Está certo. Ok, aqui eu tenho acesso à documentação toda. Deixem-me só verificar aqui. Eu tenho. Ui, ok, com alguma coisa aberta no Face Code, mas pronto. Acho que é este. Vai. Boa. Vamos começar mesmo a trabalhar aqui. Antes, ontem acho que já dei uma base, uma overview muito rapidinha daquilo que é o Bootstrap. Vamos agora passar para o layout, ou melhor, para. Vou dar aqui uma introdução básica. Neste caso aqui temos uma introdução, toda essa coisa, e vamos agora para o download. Estamos aqui vamos usar a via CDN, para quem não esteve ontem, eu estou a repetir. Vamos fazer a instalação via CDN, neste caso simplesmente usando os links neste caso o link para a tag de estilização ou para o link de estilização, e o script para o link de, prontos, de interação. Neste caso temos aqui o de JavaScript. Ok, você executar e prontos. Temos aqui o nosso elemento. Ontem nós construímos esta página meio que desarrumada, só foi para dar um exemplo. E temos aqui a nossa navbar, o nosso texto, e também temos aqui a nossa modal. Para quem não esteve ontem, nós temos aqui o nosso link de estilização. Basicamente coloca a estilização. Se nós retirarmos, já conseguimos notar que não há estilização alguma. E um dos primeiros sinais de que o Bootstrap foi bem instalado ou inserido no nosso projeto é que o texto deve mudar para. Eu acho que esta letra é Arial. Ontem eu não me certifiquei, mas é Arial, se não estou em erro. O texto deve ter obrigatoriamente esta, esta característica. Ok, quer ver aqui? É bonito, Edmilson, bora. Ok, e pronto, temos aqui também o navbar. Não, Time News Roman é esta que aparece sem a estilização do Bootstrap. É esta. Esta eu creio que é mesmo, seja Arial. Acredito que seja mesmo Arial. Pronto, temos aqui, nós conseguimos instalar. Este é o link de estilização, primeiro, e temos aqui o nosso link a, para podermos colocar então as interações ou para os elementos que necessitam de interação, como é o caso da modal. Temos aqui, nós precisamos para poder inserir a pop-up. Se eu, porventura, retirar este link, eu não consigo ter acesso à modal, ou então não consigo abrir a modal. Mas é. Então, agora eh, vamos passar para a instalação offline. Basicamente, o que é que acontece? Há duas formas. Tu podes vir simplesmente vir para cá, olha, baixar uma versão compilada do CSS JavaScript, neste caso do link do CSS e o link do JavaScript. Vens para cá, clicas, ou então simplesmente baixar uma versão ou baixar alguns elementos ou elementos para CSS e JavaScript, e também dou algumas documentações ou alguns elementos ou ficheiros de documentação para o elemento, mas as duas formas a que eu me referia era basicamente, também podem baixar os exemplos, né, neste caso do JavaScript, ou melhor, do Bootstrap. Era basicamente tu vires para cá, ou podes clicar aqui neste botão para baixar. Neste caso diz que não inclui a documentação, os ficheiros de fonte, ou então algum elemento opcional JavaScript, como um popper.
Temos aqui o source files, nós podemos baixar e baixamos aqui os exemplos e prontos. Bem, já temos aqui o download já foi feito. O download já foi feito da minha aplicação. Vamos aqui, o Bootstrap. Ou então também, caso o link não esteja a funcionar, o botão não esteja a funcionar, nós podemos simplesmente vir para cá, copiar este link. Neste caso é simplesmente isto que está dentro do href, copiar, colar. E depois nós podemos dar um Ctrl Save As e podemos salvar o elemento como Bootstrap. Ok? Deixa-me cá ver, eu não sei se a minha pasta de download está limpa, mas pronto. Então basicamente seria isto. Baixar um elemento na versão. Pronto, baixamos agora o nosso elemento. Eu vou só mover aqui rapidamente para a pasta do code start. Ok. Vou simplesmente a mover para uma pasta como estão aqui alguns arquivos sigilosos na pasta downloads. Vou só. Ok. Code start, deixa-me cá ver qual é a pasta. Code start. Ok. Vou aqui para code start. Ok. Boa. Então, estou aqui na pasta, já copiei a minha pasta e venho para cá e vou colar. Eu depois pego, vou extrair, que não podemos colocar compactada, que dentro deste arquivo há outros arquivos, ok? Então, aqui está a nossa pasta do Bootstrap. Neste caso, já temos o nosso Bootstrap offline. Neste caso, podemos usar. Até o momento, esta versão que nós estivemos aqui a usar, esta forma que estivemos a usar, se eu desligar neste momento, então como tu está, porque se eu desconectar a Wi-Fi eu caio, mas se eu desconectar a internet, nós não vamos ter acesso ou não vamos conseguir ter acesso ao Bootstrap, porque esta tag obrigatoriamente nos obriga a estar conectados à internet, porque ele pega que de um link que está, pronto, está no ar, está na web, não está localmente. Então, geralmente até nós vamos poder usar ou vamos necessitar usar, eh, vamos precisar usar ou fazer as alterações na nossa página web de forma local, talvez no sítio em que nos encontramos não tenha acesso à internet ou então estejamos sem saldo ou outra coisa, então a opção mais viável é esta, trabalharmos com o Bootstrap offline. Eu vou renomear aqui. Vou renomear para Bootstrap. Vou ficar no texto. Ah, está aberta. Deixa-me cá ver onde é que está aberta. Está aberta. Não me lembro de ter. Está aberta hoje. Acho que o antivírus deve estar aqui a verificar a pasta. Ok? Não faz mal, vamos inserir assim. Ok. Já temos aqui o nosso arquivo inserido, a nossa pasta. Eu vou apagar esta pasta para não fazer confusão. E agora podemos retirar ou então apagar este estilo. Mas antes, temos aqui, no Bootstrap temos o CSS e temos o JS. Se nós visualizarmos ou conseguirmos notar, aqui na pasta de CSS tem um monte de estilização. O arquivo principal é este. Temos aqui outras versões. Deixa-me abrir, vou ajustar melhor a tela. Cadê? Ok. Temos aqui outras versões de muitas outras funções, então de outros elementos eu- que tem dentro do Bootstrap. Temos o CSS Grid, temos aqui também, desculpem, o elemento principal é este, estava a falar à toa. E aqui vocês podem mexer automaticamente, até porque aqui fica muito mais fácil desta forma, da forma offline fica muito mais fácil customizar os elementos Bootstrap de forma, em vez daquela forma do link. O que é que aconteceria no link? Tu terias de criar neste caso se nós usássemos o link em vez do link da web, em vez do link local, porque tens de criar uma tag style, colocar, olha, por exemplo, container, sei lá, ou então colocar aqui um background color, FF, como important. Já sabemos que é o elemento que basicamente nos permite
sobrepor ou é o valor, ou é pronto, o elemento que basicamente nos permite sobrepor os elementos bootstrap. Tínhamos de colocar aqui um important, como nós já estamos aqui, estamos só important, ok? Ok, não sei como é que atua, mas prontos. E conseguimos aqui pagar o fundo vou mudar o fundo do meu container, do nosso container. Assim também seria com os outros elementos. Temos aqui um container fixo, nós temos um container field, neste caso aqui este container não, prontos, fixo para todos e também depois temos, ok, está bem, está bem. Ok, obrigada, Edmilson, vou tirar mesmo a partir daqui. Ok, deixa-me cá ver, eu vou colocar aqui bootstrap. Ok, obrigado. E agora, epá, se prestar atenção, pronto, vai demorar um bocadinho. Vamos aguardar. E pronto, temos aqui também, pronto, está como eu dizia, temos aqui o nosso arquivo principal do Bootstrap. Nós podemos fazer as alterações, por exemplo, mudar a cor dos elementos. Vamos ficar aqui com base. Eu acho que vamos retirar aqui base warning. Desculpe, text. Podemos de teste. Pronto, como está aqui. Mas pronto, estamos aqui. Inúmeros elementos que estão pré-definidos e nós podemos alterar. Maioritariamente, vocês quando estiverem a trabalhar, esta deve ser a estrutura que vocês devem seguir no vossos arquivos CSS, onde vocês vão ter um arquivo CSS padrão com todos os elementos pré-definidos e estes elementos vão poder... Opa, não deu. Right, it's okay. Prontos, estes elementos padrão e depois vão poder definir, neste caso, se eu tiver uma paleta de cores, eu acho que vocês, acho que quando chegarmos na área de UI e UX, vamos falar melhor sobre esses assuntos. Temos a paleta de cores, temos as fontes, tudo isso, e não seria nada profissional nós trabalharmos de forma muito desordeira. Tipo, nós temos inúmeros, por exemplo, temos inúmeros elementos que usam a mesma fonte. Nós podemos usar, não precisamos usar a mesma fonte para todo elemento, ou para toda a página, mas há fontes ou há elementos que usam a mesma fonte. Na necessidade de nós estamos a definir constantemente a mesma fonte. Então, aqui na root, tudo deve estar aqui na raiz, tem que colocar dois pontos root, espaço ou então abrir aspas, abrir as chavetas e depois colocar tudo. Definir essas variáveis. Para podermos definir uma variável do CSS é simplesmente traço, traço, e depois colocarmos aqui o tipo code start. E para poder atribuir o valor, eu coloco, por exemplo, vou colocar aqui a paleta de cores, reserve. E pronto. Tenho aqui e automaticamente eu poderei usar esta variável. Qual é a diferença entre fazer isto e isto? Bem, aqui nós teremos de decorar, teremos de decorar toda, toda a sequência de ou de cores, ou então o valor em hexadecimal, sim, está correto. O valor em hexadecimal, mas se nós usarmos deste jeito, por exemplo, se eu quiser usar aqui, em vez de simplesmente eu não me lembro da paleta de cores, eu simplesmente venho para cá e coloco, olha, code start. E automaticamente eu tenho tenho a minha cor adicionada ao meu elemento, ou a cor que eu defini adicionada ao meu elemento. Bem, temos então agora, já conseguimos colocar o CSS, ou então Bootstrap, de forma offline no nosso projeto. Agora vamos aqui adicionar, vamos usar a tag href, vamos em Bootstrap list e também vamos aqui e colocamos o CSS Bootstrap CSS. Convém usarem a versão unificada e automaticamente vamos ter então incluídos no nosso projeto. Vamos só retirar para ver qual vai ser a diferença. Vamos ver se realmente adicionou. E ok, adicionou. Conseguimos adicionar de forma local. Se eu desligar a internet, eu consigo trabalhar de boas. Não preciso necessitar ou trabalhar maioritariamente com acesso à internet. E é assim que nós conseguimos então instalar o Bootstrap via
então, de forma offline. Bem, vamos aqui em content, ok? Que tem uma explicação, depois podem vir para cá conhecer cada um dos elementos, o que é que há em cada um dos elementos. É essencial vocês explicarem ou verificarem a documentação. De agora em diante, vocês vão trabalhar bastante com a documentação, porque também, até porque não devem depender simplesmente daquilo que nós devemos fazer. Podem vir para cá, verificar a questão da, do suporte nos dispositivos, entre outras questões. Temos aqui também a opção para CES. Eu acho que vi alguém falar lá no grupo que prefere usar CES. Temos aqui a opção e pronto. Temos um monte de coisas aqui. Assim como as cores, os tons e muito mais. Ok. Temos aqui também os breakpoints. Foi o que nós falamos hoje. Para small, já temos aqui as nossas dimensões e tudo. Basicamente precisamos simplesmente definir no nosso elemento do HTML. Neste caso temos aqui também os containers. Se nós testarmos aqui estes containers, vamos poder notar a diferença. Vamos lá simplesmente copiar. Opa, desculpem, o WhatsApp sem querer. Simplesmente basta copiar e colar, né? Fazer o seguinte, vou dizer o documento isso. Ok, vamos para cá. E temos, eu acho que não há alguma cor. Vou colocar assim mais laranja. Deixa eu ver. No background primary. No background light. Background secondary. No background warning. Ok. E nós já conseguimos visualizar aqui a diferença entre as 5 containers. O extra large, né? Temos aqui o small, extra large e etc. Conseguiram instalar a, conseguiram instalar a extensão que eu sugeri ontem, que é esta, Mobile Simulator. Vamos usar bastante a partir da próxima semana. Aconselho-vos a instalar, ou então outra que estiver ao vosso critério, pode ser ao vosso critério. E pronto, é isso. Let me see. Ok. Já visualizamos. E agora vamos para o grid. E já temos o sistema de grid, que é basicamente pai, filho, neste caso, filho que também tem o seu filho, que neste caso o call deve ser sempre usado em parceria do row. Neste caso, aqui, temos aqui funções e pronto. Ok. A dimensão diz que conseguiu. Ok. Ok, eu vou chegar aqui. Mais alguém conseguiu ou mais alguém está a fazer? Ok, boa, boa. Mais alguém, o Francisco, desculpem, a dimensão diz que conseguiu. Ok, bom, temos aqui também fontes, temos muita coisa. Não precisamos nos limitar simplesmente nas fontes que nós vamos ter aqui, vamos aprender aqui, por exemplo, temos aqui os parágrafos e etc. Eu acho que aqui por padrão, nem acho, por padrão deve ser Arial, mas podem usar o Google Fonts, Google, que existem inúmeras fontes e nós podemos usar, vou deixar o link aqui também. Podem usar quantas fontes necessárias. Há fontes aqui maravilhosas, há fontes bonitas. Também podem usar o Envato. O Envato também tem fontes muito bonitas, mas aqui há necessidade de pagar algumas, porque nem todas são grátis, né? Mas vocês podem simplesmente pagar a referência. Eu geralmente nem faço isso. Não gosto de sugerir isso, mas pronto, cadê fontes. Vocês podem simplesmente vir para cá, pagar a referência, depois, pá, sei lá, baixem uma versão gratuita da fonte ou uma versão craqueada e conseguem usar bastante. Pronto, vou deixar também o link do Envato. Pronto, eu acho que vocês podem pesquisar aí pelo Envato. Eu já não consigo abrir. Mas pronto, estamos aqui.
um monte de fontes que vou start. Temos aqui um monte de fontes que nós conseguimos pegar e para podermos incluir simplesmente no nosso projeto basta que nós cliquemos aqui, Get Font. Temos a versão para simplesmente adicionarmos via HTML e também a versão para baixar ou ainda a versão via CSS, neste caso a partir do import. Prontos, questão de tipografia, imagens e também vamos visualizar aqui alguns componentes que muito vão usar. Vamos falar sobre carousel ou carrossel. Basicamente, nós já entramos em várias páginas web e conseguimos ou então verificamos ou visualizamos aquele banner que eu acho muito, pronto, aborrecido porque tem sempre aí um slide, mas é assim que funciona, né? Vamos também testar. Mas eu estou a dizer que é um bocadinho enfadonho, não é que vocês não usem, não é que vocês não possam usar, mas sim que devem ser um bocadinho mais criativos ao usar esses elementos. Eu não tenho aqui imagens, vou só pegar aqui algumas para podermos fazer esse teste. Ok, vou colocar esta. Opa, eu vou colocar esta, qual mais? Posso colocar, deixa-me só selecionar aqui as imagens. Vocês podem ser bem mais criativos, coloquem vídeos, coloquem elementos ou então itens, toda essa coisa. Fica uma coisa mais fantástica em vez de ter simplesmente imagens a rodar com o texto. Aqui vamos colocar, pronto, vou colocar www.png. No source vamos colocar a fonte, que eu coloco FreePix, sei lá, e aqui eu coloco 2.png. Depois disso eu venho para cá, consigo visualizar o meu slide, meu slider. Neste caso aqui, tem uma coisinha bonitinha a rodar. Posso colocar texto dentro disso. Posso colocar a nave bar também aqui. Prontos. Temos o nosso carrossel ou o nosso slider. Não, esse é o carrossel, desculpem. Slider é outra coisa. Temos aqui também vários tipos de carrosséis. Temos o mais simples, temos o que, além desses controladores, temos também aqui estes controladores que vão mudando. Temos este controlador com imagem, ou este que tem o controlador e também com imagem. Vamos lá ver se estamos também com este e pronto. Ok, vamos colocar www. Vamos colocar FreePic. E por último vamos colocar, sei lá, 2. Ok. E aqui nós podemos colocar algum exemplo como um texto aqui, a descrever alguma coisa e pronto. Temos também close button, temos aqui os badges. Os badges basicamente são aqueles itens que nós usamos, por exemplo, aqui em notificações. Geralmente quando nós visualizamos no Facebook ou outra rede social, tem sempre um círculozinho com prontos de notificação, que nem estas são os badges, como esta aqui. Estes são os badges que nós podemos usar. Breadcrumb. Aqui tem um monte de coisas, as pessoas podem simplesmente estar aqui a, a atualizar, então a trabalhar, então a explorar. Podem usar esses mesmos elementos nas vossas páginas. Bem, pessoal, eu acho que por hoje é tudo. Deixa-me cá ver se há mais alguma coisa que eu tenho de apresentar aqui. Agora sim já podem fazer a vossa tarefinha. Já falámos sobre... Cadê? Vamos, está lá no final. Eu vou fazer questão de cortar este slide hoje, para não necessidade de apresentarmos as duas coisas hoje. Ok. Temos aqui também dicas de melhoria do Bootstrap. Já falámos sobre isso ontem. Uso o sistema de grid com flexibilidade. Hoje já podemos trabalhar, a partir de hoje já podemos. Obrigatoriamente vamos trabalhar com o sistema de grid sempre que formos usar o Bootstrap. Utiliza as classes utilitárias para personalização.
Neste caso, as classes que o Bootstrap já sugere, já nos oferece. Organiza o CSS com variáveis, tal como nós visualizamos aqui no nosso Bootstrap. É essencial termos esta estrutura com variáveis, ao invés, ou então, em vez de nós fazermos de forma autônoma, então. Deixa eu um bocadinho ver. Não, eu estou a partilhar a tela do. Eu estou a partilhar a tela da apresentação, não? Sim, estou a partilhar a apresentação, não sei. Mas alguém não consegue visualizar a apresentação? Ok. Não, tá bem. Peço desculpa, não, ok, não conseguia ver. Mas dizia eu que a partir das vamos usar o sistema de grid no CSS melhor com Bootstrap. Obrigatoriamente temos de usar as classes utilitárias para personalização, que são as classes que o Bootstrap já nos fornece. E também temos aqui a regra que é organizar o nosso CSS assim, em variáveis, em vez de nós repetirmos código. Temos falado muito sobre a redundância e, por último, personalize o Bootstrap para reduzir o tamanho do seu projeto. Então, eu acho que é tudo. Vamos só simplesmente fazer questão de inserir mais um elemento aqui que vai ser o botão. Eu acho que na outra turma houve sim dificuldade em colocar o botão, porque há duas coisas que constituem um botão. Provavelmente que muitos de vocês depois iam descobrir, ou já descobriram, ou já sabem. Temos aqui, vamos usar o nosso componente, button, ok. Eu para cá vou copiar e vou colocar simplesmente um botão. Vamos apagar o carrossel, ok. Temos aqui um botão, ok. Temos aqui um botão, ok. Mas não tem estilização alguma. Se nós notarmos, até está da mesma cor que o fundo. Eu vou só retirar aqui o fundo. Vou colocar o Bari com. Pronto. Tal como nós trabalhamos, a tentar pegar a preferência do utilizador. Ok. Temos aqui o nosso elemento. Ele basicamente não tem nada por enquanto. Por quê? Porque só usamos a classe BTN, que indica no Bootstrap que ele é um botão. Deve ter as características de um botão. Um botão é clicável, tem uma borda, tem um texto, ok. Mas para nós podermos colocar alguns elementos, por exemplo, vamos pegar aqui um BTN. Temos aqui os tipos de botões, ou então as variáveis as variações dos botões. Temos o primary, secondary, success, danger, warning, info, light e dark, e também para links. Temos aqui, vamos começar com success. Para podermos colocar o success, nós simplesmente precisamos, obrigatoriamente, deve ter um BTN. E também deve ter, para podermos definir, porque é o BTN que define as classes ou os atributos padrões, ou padrão, pronto, os atributos padronizados do botão, como um clique, um evento de clique, toda essa coisa. E depois temos aqui o BTN Danger. É basicamente o que define a cor do. Vamos colocar aqui. E automaticamente temos o nosso elemento BTN. Se eu remover aqui este BTN, veja o que acontece. Simplesmente fico com um elemento bem feio do HTML por padrão. E também não aplica o estilo. Portanto, temos de informar que é um botão, apesar de já ter aqui um tipo button por padrão na nossa tag, mas é um botão. Precisamos inserir que dizer, olha, é um componente bootstrap e é um componente botão. E depois passamos as características. Eu quero que seja um botão com as características do botão success. Então é isso. Ok? Ok, dúvidas? Bem, desculpem mesmo, hoje eu estou lá assim um bocadinho meio cabisbaixa. Talvez foi notório, peço desculpas, mas pronto.
Olá, Telmo. Eu nunca vi o Telmo por aqui. Alguma dúvida, Telmo? Ai, acho que não há dúvida alguma. Pessoal, alguma dúvida? Caso não, vamos passar para a tarefa. Bem, aqui agora eu vou começar a exigir muito mais de vocês. Eu vou querer que vocês façam. Já não vou querer simplesmente que façam as vossas telas, as vossas coisinhas bonitinhas. Oh, prontos, coisas simples. Agora vamos começar, já vamos levar um bocadinho a fasquia. Vamos ter um layout responsivo com Bootstrap 5. Podem usar uma outra versão, mas eu sugiro-vos. Pronto, vocês é que sabem, sintam-se à vontade. Para mudarem a versão, basta simplesmente virem cá, deixa-me cá ver, clicarem aqui e conseguem ter uma versão mais antiga do Bootstrap e prontos, não, é como nós conseguimos juntar. Ok? Desenvolver um layout responsivo com Bootstrap 5, utilizando containers. Podem usar o container, container fluid ou container pronto, esqueci-me do outro. Rows, colunas, incluam botões, modais, tudo o que vocês quiserem. E devem testar a responsividade também em diferentes dispositivos. Aqui vocês devem usar os breakpoints do Bootstrap, ou se quiserem usar também media queries do CSS padronizados ou personalizados, à vontade, sintam-se à vontade. Eu vou pedir, vocês preferem que eu mande um modelo para vocês seguirem, tal como o outro formador fez na outra turma, ou preferem fazer tudo de raiz? Querem fazer a vosso critério ou querem que eu seja, que eu mande um modelo? Se eu mandar um modelo vai ser um bocadinho mais difícil, não sei. O Francisco diz, não tem mesmo formador assim, mas hoje, infelizmente, por conta dessas situações, não estou lá nada assim tão animada. Peço desculpas mais uma vez. Mas na segunda-feira vamos voltar com aquele power todo. Até porque na segunda-feira já vamos ter a plataforma. Então, independentemente de tudo, devemos continuar de cabeça erguida. Ok? Sim, eu estou a esperar a vossa resposta. Vão preferir que eu mande um layout para vocês seguirem ou vão preferir fazer o vosso critério? Eu, será melhor mandar mesmo um layout para nós clonar. Ok, está bem. Eu vou fazer isso. Está bem então. Bem, pessoal, eu acho que por hoje é tudo. Ficamos por aqui. Até segunda-feira. Desejo um bom fim de semana. Eu vou deixar o link para a mentoria da manhã lá no grupo. Por favor, adiram vou pedir para primeiro que preencham o formulário, né? E depois também vou deixar o link da mentoria amanhã, ou melhor, ainda hoje, para vocês poderem aceder à mentoria. A mentoria está marcada para as 10 horas. Não sei se vai ser um horário que condiz com a vossa disponibilidade ou precisam de um outro horário. Bem, eu preciso da vossa resposta. Vão querer às 10 horas está ok ou preferem um outro horário para a mentoria da manhã? Antônio, Beluli, Garcia, Josué, Serafim, Telmo. Então, vocês estão mesmo por aí ou simplesmente deixamos os dispositivos conectados à, à reunião e saíram? Ai, o Garcia diz que está aqui. Sim, eu preciso de uma resposta. Vocês disseram que amanhã vão querer também participar da mentoria com os outros colegas. Como é que ficamos? Às 10 horas está ok ou nem por isso?
Hum.